pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do nosso SanityCast, o podcast da Sanity, a consultoria técnico-regulatória. Eu sou o Kleber Fasani, o diretor de novos negócios e expansão e também um dos fundadores, e aqui ao meu lado o Daniel, o nosso CEO e meu amigo e sócio desde sempre. Temos hoje um convidado muito especial, o Virgílio Paiva, que é o fundador da Meatbox, vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele. Ele vem da área das multinacionais, do segmento corporativo e está empreendendo no segmento gastronômico aí há mais de 10 anos. Tem uma história muito interessante e eu queria dar as boas-vindas. Obrigado, Virgílio. Opa, prazer é meu aí de estar. Agradeço muito pelo convite aí dos dois. Participar aí desse episódio com grandes nomes que eu sei que vocês já conversaram aqui. Estou me senti lisonjeado. Que bom. E agradeço e vamos agora para o bate-papo, né? Estamos felizes. Obrigado, Virgílio. Virgílio, para a gente começar, qual foi o teu primeiro contato? Fala um pouquinho da tua trajetória, né? De onde você vem e depois como é que você chegou nesse mundo da gastronomia? Sou formado em administração de empresas e eu tive uma trajetória de aproximadamente 12 anos em empresas multinacionais, né? Inclusive, nos conhecemos alguns anos atrás, por coincidência, estamos aqui novamente juntos em outros ramos, mas trabalhei muitos anos na Kodak, trabalhei muitos anos na Epson e sempre seguindo a área de vendas. Então, aproximadamente 10 anos eu decidi sair desse mercado corporativo, desse mundo corporativo, e a partir daí empreender, né? Não sair especificamente para criar a Meatbox, mas logo depois de um ano, 2 anos, aí veio a ideia e a gente acabou empreendendo no ramo e em algum momento a gente não conseguiu voltar mais e seguiu adiante. Saiu para fazer o que gosta, né? E olha, vou te falar que quando a gente encontra realmente... Não é que eu não gostasse do que eu fazia, eu sempre gostei muito, porque a área de vendas a gente sempre tem um relacionamento, a gente acaba tendo que criar bastante, então eu aprendi muito para poder fazer essa empreitada, mas com certeza quando eu criei a Meatbox do zero, realmente eu encontrei o que eu gostava de fazer e até hoje gosto muito, porque tem que gostar realmente do que faz para conseguir empreender nesse ramo aí esse ramo. Com certeza. Gastronômico. E Virgílio, como é que surgiu a ideia da Meatbox? Até o nome em si, né? Se você puder resgatar na memória aí, faz 11 anos agora, né? 2026, 11 anos, né? Isso, vai fazer 11 anos. Na verdade, a Meatbox surgiu numa conversa informal, num almoço. A gente já gostava, eu e alguns colegas, especificamente de cozinhar para a família, para os amigos. Então a gente fazia muito hambúrguer, fazia muita carne, então a gente moía o hambúrguer do zero, a gente criava os blends, a gente fazia pratos e etc. O pessoal, por que vocês não trabalham com isso, etc. E ele, esse amigo meu, e eu já tinha recém saído do mercado corporativo, mas eu tinha outras coisas para fazer. Tava meio que também no ano sabático. E aí ele falou, eu vou começar a vender os hambúrgueres que a gente faz aí pra galera de fim de semana. Porque eu quebrei, ele na verdade tinha uma outra empresa, um outro ramo, e eu não sei mais o que fazer, eu vou vender esses hambúrgueres lá na empresa da mulher dele na época. Eu falei, mas como que você vai vender? Vai fazer hambúrguer, vai vender? Aí ele falou, é grande lá, eu vou subir que nem as mulheres que vendem pão de mel, não sei o quê. Eu falei, importa. Eu falei, cara, é desespero total, né? Eu falei assim, Anderson, era Anderson o nome dele. Eu falei, Anderson, faz um favor, cara. Eu acho que a ideia é bem bacana. Vamos transformar isso num negócio. Vamos, né? Na hora veio alguns insights para mim. Esse tipo de negócio ele tinha muito em países da Europa como Inglaterra, países do Reino Unido, Austrália, que era o mercado de carnes online. Coisa que não existia no Brasil. Assim, existiam alguns açougues que faziam delivery, entregas, né? Você ligava lá, nessa época não tinha nem WhatsApp. Ou já estava começando, não lembro exatamente. WhatsApp exatamente de qual época que mas eu acho que nem tinha ainda. Mas o pessoal ligava lá e fazia entrega, mas
entrar num e-commerce de carnes não existia. Eu falei, vamos montar um e-commerce de carnes. Como assim? Eu falei, vamos montar um e-commerce de carnes. Quem quiser entrar lá, compra, faz a transação e a gente entrega em casa. A gente une uma conveniência, né? Porque o que a gente fazia na hora do churrasco? Eu passei muitas vezes isso antes de criar a Meatbox. Eu comprava carne num lugar, aí nesse lugar não tinha linguiça, aí você comprava linguiça no outro lugar, aí você queria picanha, depois você queria um outro corte, não tinha, então você tinha que rodar 3, 4 açougues ou mercados, enfim, para poder juntar tudo ali, né? E fazer a cesta. Vamos juntar tudo isso e entregar uma caixa com um churrasco pronto para o cliente. E aí nessa ideia surgiu um nome que eu inventei, que era Meatbox. Fantástico. Você tinha também, não tinha um esquema por assinatura? Chegamos a ter também. Então, nós primeiro fizemos uma pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, na verdade, foi com os nossos 100 amigos mais próximos. Fizemos uma caixa e falou, Daniel, você é meu amigo, Kleber, vai comprar uma caixa aí. Não, mas o que é? Vai, compra, depois vai ver. Então, obviamente que nós vendemos as 100 primeiras caixas muito rápido, foram caixas numeradas, e lá continha vários cortes de carnes, né, para um churrasco. Claro que não era ainda um churrasco completo, porque a gente tinha uma restrição de produtos, tinha que ser produtos congelados no começo, etc. Então a gente não mandou pão de alho, então a gente mandou, mas eram cortes variados. A gente chegou a mandar nessa caixinha de carne 5, 6 cortes, mais uma linguicinha, então era um churrasco interessante. E a gente pegou a opinião desses clientes amigos, né? Ou indicações que compraram essas primeiras 100 caixas. O que você achava de receber um churrasco já pronto na sua casa, com uma conveniência, com uma facilidade muito grande? E o resultado foi bem positivo. E aí a gente criou propriamente dito o site, né? Colocou o site no ar. Respondendo a sua pergunta, Daniel, neste contexto, a gente criou um modelo de assinatura mensal, onde o cliente pagava um valor fixo por mês e recebia todo mês na casa dele um determinado corte ou 2 cortes, e aí ele ia armazenando isso e ia fazendo. Porém, a gente chegou a ter 60 assinantes. Uhum. Porém, esse é um mercado muito complicado, é um mercado que você tem que estruturar realmente para isso, porque tem muito cancelamento, o pessoal tá viajando, não quer receber, ou o corte do mês, esse mês é o T-bone, por exemplo. Eu não gosto de T-bone, minha mulher não gosta de T-bone, dá para trocar. Então você tem que ter um jogo. Aí a gente criou um modelo de escolher um corte ou outro. A gente tinha um folhetinho que a gente mandava todo mês para casa do cliente com o corte e a receita daquele corte. Então, assim, era um modelo um pouco diferente de negócio. Começaram a vir muitos cancelamentos, etc. Então, a gente abdicou desse modelo para manter só o online. Só o site mesmo, o cliente escolhia lá. A gente até criou um modelo que o cliente, ele pagava um valor fixo mensal recorrente, mas ele, em vez de receber o que nós designávamos para ele no mês, ele escolhia no site. Né? Entendi. Então, ele tinha um benefício para pagar recorrente, que era um desconto de 10%, 15% frete grátis, alguma coisa assim. Porém, ele mesmo escolhia lá os produtos no site. Esse modelo deu certo durante um bom tempo. Depois a gente também tirou ele, porque aí veio, já me adiantando um pouco, veio a oportunidade de abrir a loja física. Houve uma transformação nesse longo do caminho. Hoje a loja física é mais do que venda online? Muito mais, né? Hoje em dia, quando nós abrimos a loja física, a empresa era bem pequena e, na verdade, quando eu abri a loja física, eu já não tinha mais sócio, eu fiquei sozinho. Nesse meio tempo, teve o Bárbaros, que foi um festival de carnes que eu ajudei a criar. Me inseri no mercado mesmo de carnes, e aí veio a oportunidade da loja física, só que eu já estava sozinho, né? Eu abri a loja física sozinho. Então, eu tive que voltar todas as forças e esforços para a loja física. Mantive o site, claro, mas a gente tirou um pouco o foco de vendas. Muito também determinado pelos nossos clientes. Nossos clientes que eram online, agora vocês têm loja física, eu quero conhecer.
Quero escolher lá. Quero escolher lá. Isso já até acontecia quando a gente não tinha loja física. A gente tinha lá o nosso... Showroom. Um galpãozinho, né? Pô, eu quero ir aí escolher. Não vem e tal, porque era, né? Era bem ajeitado, mas não tinha nem a Sanity ainda. Então, às vezes, um ou outro a gente convidava, falava, vem aí e tal. Tinha até o espaço de churrasco, a gente fazia alguns eventos. Quando a gente abriu a loja física, quando eu abri a loja física, então a gente manteve o site, mas destinou todos os esforços para a loja física. E esses clientes, eles passaram aí na loja e a gente passou a entender um aumento de ticket médio deste mesmo cliente que era recorrente na loja física impressionante, porque aí entrava o açougue, né? Aquele conceito de açougue das antigas, dos nossos pais, dos nossos avós, que iam no açougue, perguntavam para o açougueiro qual carne que estava melhor, aquele relacionamento de açougueiro com freguês impressionante, mais forte, mais criador de oportunidades do que o online, que é uma venda muito fria, né? Apesar que daí já tinha o WhatsApp, mas é uma venda ainda fria, né? No WhatsApp. E lá, não. Lá a gente... Então, o mesmo cliente que gastava 400, 500 reais por mês no site, ele passou a gastar muito mais, né? 20%, 30% a mais. Ali no presencial, né? Tinha questão do atendimento também, questão né? Do atendimento, questão da ampliação do mix de produto, questão da indicação de um produto, questão realmente dele ver uma picanha maravilhosa e falar, pô, em vez de levar uma, eu vou levar duas, né? Apesar que nós sempre... No site é uma foto, né? Ali é uma foto, é uma foto. Existe a preocupação muito, muito grande de quando o cliente compra pelo site, ele não está comprando uma camiseta que são todas iguais, né? Ele está comprando uma picanha, por exemplo, um bife de ancho. A gente pega sempre o que há de melhor naquele momento para que entregar para o cliente, porque a gente não está dando a oportunidade dele escolher. Então a gente entrega o melhor. Na loja, o cara tá lá, o cliente tá lá e tá escolhendo. Então ele escolhe, a gente até faz um atendimento, uma consultoria, mas às vezes ele não quer aquela lá muito marmorizada, ele quer menos, ou ele quer uma com mais gordura, menos gordura. Então ele tem a oportunidade de escolher. Na venda online, a gente faz a questão de fazer a escolha do que há de melhor. Ainda assim, hoje assim. Ô Virgílio, a Meatbox vende só carne para churrasco? Foco nosso mas não necessariamente, né? Então, nós temos hoje uma linha pequena então tem carne moída, tem filé mignon, às vezes a gente corta em bife, medalhões, bombom de alcatra, uma carne que muita gente usa para o dia a dia. Então a gente não tem só o foco de carne para churrasco. Hoje a gente tem uma linha de empório muito grande, então a gente tem os produtos suínos que são muito utilizados no dia a dia. A gente tem uma linha de cortes especiais que nós chamamos, que não são para churrasco, são para receitas que a gente fala. Então, um guanciale para um bom carbonara. A gente tem uma linha de produtos suínos, costelinhas especiais para receitas. O subuco, que não vai bem para churrasco, mas vai bem para um belo carne braseada. Então, assim, são situações que a gente também tem hoje, mas com um foco de 70%, 80% em cortes para churrasco, cortes especiais para churrasco. Miúdos também? Como é que você está trabalhando com língua, com outros cortes assim? Hoje a gente tem rabo, a gente tem cortes suínos, mas então a gente tem lembrar que a gente tem mojerras, que não é suíno, mas me veio a memória aqui. Mas hoje eu não tenho língua, não tenho... Mas você sente que os clientes estão buscando coisas diferentes? Ou vocês estão... Porque assim, mudou muito o perfil, né, de compra. Né? Mudou. Falou dos nossos avós, eles iam lá e compravam 1 quilo de carne, né? Hoje não. Hoje você tem lá 300 opções. Sim. Não só o corte, como a raça, né? Exato. O Wagyu, por exemplo, você faz colchão duro na churrasqueira, né? Isso. Hoje a gente diversifica dessa forma, né? Então, menos cortes mais difíceis, como uma moela, uma língua, etc., como você citou, e mais
diversificando o volume de cortes e de raças que nós temos. Então, hoje a gente tem cortes bovinos. Até então, 10 anos atrás, a gente só tinha lá para churrasco picanha, maminha, fraldinha contra filé. Hoje a gente tem Denver Steak, Flat Iron, os cortes de Wagyu mesmo a gente diversifica para vacil, bananinha, vários cortes que a gente também tem. Tem cortes com osso, diversos, prime rib, tomahawk, T-bone. Então, hoje você vai lá, você encontra de tudo. Muitas variedades de cortes, de raças de animais. Apesar de a gente trabalhar só com Angus e Wagyu, não trabalha com a raça de Nelore, a não ser o cupim, que a gente vende também. Mas a nossa diversificação é essa. Então, cortes suínos, a gente tem muita coisa de corte suíno, né? Então, a gente tem hoje mais de 30 cortes suínos numa loja que não é tão grande, um espaço físico reduzido, mas a gente tem um pouquinho de cada coisa. A gente tem alguma coisa de frango, a gente trabalha com peito de pato, né? O magret. A gente tem codorna também. Mas, assim, são composições de mix. Então, você fala, mas você vende muita codorna lá? Não vende muita codorna. A não ser que você o cliente gosta de ir em lugar mais específico para comprar esse tipo de coisa. E você encontra no supermercado mais fácil também, etc. Então, a gente tem para compor o mix, vende, mas não chega a ser representativo. Agora vamos criar polêmica aqui. O que você tem contra o Nelore? O zebu. Você não vê, só gado europeu, Ele tem cupim lá. Tem cupim. Mas não, nada, absolutamente nada contra. É que hoje, realmente, a gente, com a experiência que a gente adquiriu, a gente entende que o melhor animal para churrasco é o Angus. É claro que o Angus ele tem uma mistura muitas vezes aqui no Brasil. É o Brangus, né? Com o Nelore, que eles chamam de Brangus. Às vezes é meio sangue, às vezes é 7/8, enfim. Então sempre tem uma mistura para adaptação de só. Tem algumas situações que são 100% Angus, mas não há necessidade pela tecnologia e genética que se criou hoje, bons projetos no Brasil, mas ainda é incomparável uma carne de Nelore com uma carne de... Até porque a carne de Nelore, a não ser alguns projetos, ela não se preocupa muito com isso, né? Ela se preocupa mais em o animal atingiu a idade e peso, vende como uma carne mais commodity, né? Então não se preocupa muito com isso. Mas sim, existem boas... a gente não vai negar, mas a gente já fez alguns testes até, né? De picanha, via de regra, em algum momento o cliente reclama mesmo, porque eu venho aqui porque eu sei que não tem o erro, porque muita gente não sabe fazer churrasco, né? O pessoal gosta, mas não tem a técnica, não sabe fazer. Tá na nossa cultura, mas não é uma coisa que todo mundo sabe fazer. Então, queima a carne. Isso tudo, a carne ajuda muito nesse processo, né? Certeza, uma carne o cara, não tem muita mãe, não sei o quê, não gosto muito, não sei o quê, mas, puta, minha família gosta, eu tenho que fazer. Então, aquela carne maravilhosa... Vocês salvaram minha vida, né? Muita gente fala isso. Ela vira 2 vezes. Eu não consigo estragar essa carne, entendeu? Então, o cara fala, então a gente tem essa cultura hoje de nosso princípio garantir hoje... um churrasco bom, exato, né? O nosso principal diferencial do mercado hoje é essa curadoria que nós fornecemos para o nosso cliente, né? Então, não é simplesmente um empório de carnes, um açougue a mais. Nós buscamos no mercado, dentre todos os frigoríficos, o que há de melhor para oferecer para o nosso cliente. Então, dependendo do frigorífico, ele tem uma maminha espetacular. Porém, o assado de tira não é tão bom, ele não faz um grande trabalho em corte, embalagem, etc. Então, a gente vai buscar outro frigorífico. Então, assim, nós buscamos hoje, e esse é o nosso diferencial, o melhor corte de cada frigorífico que existe no Brasil. Salvo algumas exceções que a gente às vezes não tem acesso, não consegue. Então, a melhor entranha que existe, a gente tem.
A gente vai atrás disso, a gente descobre, então a gente oferece isso para o nosso cliente, essa curadoria. Então eu não tenho tudo da mesma marca. Isso é o mais difícil, né? Isso só se consegue com o dia a dia, com o trabalho de pesquisa. E ficar lá. Porque senão todo mundo teria, né, o mesmo acesso a todos os produtos. Diferencial que a boutique de carne, se ela quiser, realmente já tem que ter, né? Tem que ter. Se não é um supermercado, eu vou lá e compro o que tiver lá. Exatamente. O supermercado escolhe lá 2, 3 marcas, mas com certeza negocia não tem esse e trabalho. Pronto, vem o container, né? E esse é o difícil de fazer. E nós fazemos isso com todos os produtos, todos os linguiças, por exemplo. Eu tenho um fornecedor de linguiça que ele tem uma linha de 20 linguiças. Eu não compro as 20, eu compro as 10, porque as outras 10 não são tão boas, porque tem melhor linguiça de tal sabor de outro fornecedor. Então a gente trabalha isso, a morcilla, qual que é a melhor? É desse. Então a gente tem um trabalho de curadoria muito sério e muito minucioso. Então nós somos reconhecidos hoje, se eu vou lá comprar, eu sei que lá é bom. Eu sei que lá é o melhor, eu sei que lá... E é difícil a gente não... E a gente ouve muitos clientes também, né? Falam, ó, isso aqui é bom, mas eu comi Prefiro Vamos atrás. Então vamos ver se realmente é gosto ou se... Sim. Então a gente faz todas essas... Então isso é muito complicado, não é tão simples. Por isso que o pessoal até fala, pô, por que você não expande loja, não replica isso? Não é tão simples, né? Não é uma ciência tão exata. Até mesmo pela falta de produto que nós temos hoje no mercado, né? Hoje você tem uma restrição de animais, cortes de qualidade muito grande. Porque existe uma cadeia produtiva, né? Então, o cara que está lá produzindo o animal para vender, ele tem que ter rentabilidade para fazer um animal com essa qualidade. E para fazer um animal com essa qualidade, gasta-se muito. Sim. E ele, às vezes, não tem a remuneração necessária para que essa conta feche. Então, ele prefere trabalhar com, né, o Nelore, né? que ele tem uma facilidade, engorda mais rápido ali. Engorda mais rápido, não precisa atingir um grau de marmoreio para estar num projeto de qualidade, para que realmente a remuneração por isso seja aplicada. E aí ele fala, pô, então eu tenho 50 mil cabeças de Nelore, vale muito mais a pena do que eu ter 2.000 de Angus, 3.000. Então, assim, aí esses animais começam a ter cada vez mais restrição. Então, a gente tem que, né, buscar o fornecimento. Então, e o mercado ainda desse tipo de animal ainda é muito restrito no Brasil, né? Você tem importado carne? A gente tem Argentina, alguma coisa, muito pouco Uruguai. Mais Argentina. A gente tem um importador que a gente trabalha, que é a Sudam Beef, que traz carne argentina, então alguns cortes a gente aproveita. Que ainda é uma carne de boa qualidade, e a picanha deles, principalmente, eles não utilizam tanto. Então vem bastante picanha boa para o Brasil. A picanha ainda é o carro-chefe do churrasco brasileiro? Já foi muito mais, né? Já foi... absurda, já foi considerado churrasco sem picanha, não é churrasco. Hoje em dia já não, porém ainda é. Tem sempre a presença da peça tá lá, né? Ainda é. E eu até te perguntar outra coisa, Virgílio, se o consumidor, né, essa mudança que a gente está tratando aí, o consumidor também mudou? Porque esse tripé do passado, né, a picanha ali, né, a maminha, a fraldinha era uma coisa muito clássica, né? E o consumidor consegue identificar essa questão da qualidade, ele consegue identificar um corte diferente que ele viu em algum lugar, ele comeu num restaurante e fala, eu quero aquela específica. Você vê esse perfil de consumidor? Sim. Primeiro em relação ao corte que já existia, né? Então hoje o nosso cliente, nós fizemos um trabalho, não só a Meatbox, contra outros players no mercado importantes, fizeram um trabalho de reeducar esse novo consumidor do que é uma maminha de qualidade e uma maminha que não é de qualidade. Então a gente utiliza-se uma frase até no mercado, que virou meio clichê, mas é a pura verdade. Hoje não existe mais carne de segunda, como a gente tinha essa divisão nos açougues. Hoje são animais de segunda, animais de primeira, né? Então tudo que é corte de um animal de primeira, que eram considerados cortes de segunda, hoje não são cortes. Então você pega a fraldinha, era corte de segunda, você pega o próprio acém, era corte de segunda, não que ele ainda, né, uma pequena parte do acém lá é utilizado para churrasco, o resto ainda não. Mas até um patinho,
Hoje em dia tem gente que está fazendo um patinho em steak. Então, hoje em dia não é mais essa divisão. Corte de primeira e corte de segunda. Então, essa reeducação do consumidor aconteceu. E cortes novos, né? Hoje em dia a gente tem o cortes... Antigamente a gente chamava de paleta. A 100 eram cortes realmente de segunda, até pela qualidade do animal que se tinha, e eram cortes que não eram utilizados para churrasco, eram utilizados para sopa, guisado, braseados, outros preparos, o molho de tomate, enfim. E hoje em dia esses cortes são feitos para churrasco, só com outro nome, né? Então a paleta virou flat iron ou shoulder, às vezes nomes em inglês, o pessoal discute muito, é o mesmo corte, mas vai ficar mais caro. Não, o Denver Steak, que é o A100, na verdade, o A100 é R$30 no açougue, o Denver custa R$250. Mas o Denver é uma pequena parte do A100, né? Lá, você tira ele lá de um A100 de 5 quilos, você tira um Denverzinho de 1,5 kg, 1 quilo, às vezes. Então... E o boi, que a origem, a raça, sim, como ele foi criado, tudo traz uma qualidade, não é o mesmo A100. Exatamente. Você nem consegue tirar um Denver com essa qualidade de um animal que não tem uma qualidade para isso, entendeu? Nem mesmo o shoulder. Então, eles passam realmente a ser cortes esse nome sofisticado. Exatamente. O corte é sofisticado. Exato. Influência muito também dos Estados Unidos, com T-bone, prime rib, tomahawk, cortes com osso, também reeducaram o consumidor, e isso hoje ele tem percepção disso. Claro, o mercado funciona como qualquer um outro, né? Tem gente que enxerga valor, tem gente que não enxerga valor, né? Tem gente que não enxerga tanto valor em pagar uma carne mais cara só porque ela tem mais sabor, mais qualidade. Às vezes você encontra carnes mais baratas, amaciadas mecanicamente, etc., que vão te dar uma maciez, e o paladar do brasileiro ainda está muito associado à maciez, né? Ele encontra uma carne macia, para ele está ótimo. Mas quando ele realmente entende que a maciez é um dos itens, um dos, né, adjetivos que você tem numa carne, mas o sabor é mais presente, aí ele entende, e aí ele realmente fala, pô, realmente eu é diferente, né? É diferente. Provei aqui. Falando em maciez e o dry age, qual que é a tua opinião sobre? Existem alguns bons projetos de dry age no Brasil, mas eu acho que não é tão simples fazer dry age quanto todo mundo pensa, e particularmente eu não gosto tanto, né? Porém, você vai para países, você vai para Itália, por exemplo, é praticamente tudo dry age, né? Até pelo processo de animais mais velhos que eles têm, com um processo de maturação para adquirir maciez, sabor, etc. É um processo um pouquinho diferente do nosso, mas o que acontece eu tenho uma frase de um grande amigo, que é o Roberto, que ele fala, né, existe dry age de 30 dias, 45 dias, 60 dias, aí ele brinca, fala assim, e eu sou super a favor, eu gosto de dry age de 20 dias, que é na Europa, é assim, 20, 30 dias. O que é um dry age de 45 dias? É um dry age de 30 que não vendeu. E aí, o que é um dry age de 60? É de 45 que não vendeu. Diferente de um bom Ramon, que você tem 12 meses de maturação, sim, interessante. 36, que realmente o processo existe para, né, um queijo. Não, o dry age não. É um dry age de 90, isso aqui é não sei o que, não sei o que. É um dry age de 45, 60, que não vendeu e chegou a 90. E aí, quem quer, né? Mas então o dry age, na minha opinião, é essa. Eu sou muito mais adepto a um bom Wagyu, que para mim oferece em termos de paladar muito mais que um dry age. Eu prefiro, mas um dry age bem feito de 20 dias até 30 dias também é interessante. É uma boa escolha, né? Mas assim como o Wagyu, eu acho que não é uma carne para você comer todo dia também, porque o Wagyu também é... De maneira nenhuma. O Wagyu tem a sua característica de ser um corte muito gorduroso, né? Porque tem uma gordura entremeada. E aí você trabalha os graus de marmoreio de acordo com também... Então, você trabalha com um grau de marmoreio lá 3, 4... que é o que eu acho que são mais bacanas, mas às vezes você quer comer uma
pancada, né? Bem suculento. Né? Então eu tenho até o A5 lá hoje, que é o mais alto grau de marmoreio. Então você fala, mas você não consegue comer 100 gramas, 200 gramas de um chorizo wagyu de A5, você não consegue comer direito, né? Né? Então você come um pouquinho, serve no churrasco como se fosse uma entrada, uma degustação, né? depois você volta pro mais tradicional, que é um Angus, por exemplo, que também tem um alto grau de marmoreio, etc. Então também vai te dar gordura, etc. Então se você comer tudo Wagyu, é difícil, é uma coisa muito gordurosa mesmo, né? Então, e o dry age também, o dry age ele tem um sabor característico que fazer o churrasco inteiro de dry age também é difícil, é complicado. E Virgílio, outra coisa, você lá, quando o cliente vai visitar vocês, tem gente que pede dica, assim, né? Que é mais ou menos o que você falou, né? A história da compra garantida, né? Porque ele vai fazer sucesso ali, levando um bom produto, tem uma boa curadoria, né? Dica de como fazer. De como também, fazer, né? ele fala, puxa, agora... Da mesma forma que a gente tinha no online, a gente tinha o folhetinho com uma receita, existe muito isso lá, né? O cliente, quando vai comprar hoje num lugar especializado, ele te enxerga realmente como especializado, né? Então, ele faz perguntas esperando um retorno de alguém que entende do assunto. Então, nossos funcionários, eles têm que ser muito bem treinados para que realmente eles saibam o que estão falando. Então, vamos dar o exemplo do guanciale, né? Então, o cliente fala, você tem panceta ou bacon? Vou fazer um carbonara hoje. É guanciale, é bochecha, né? Mas por quê? Então você tem que explicar. Você tem que ter aquele cara que tem que explicar. Você já foi para Itália? Isso. Então, esse é um exemplo típico, mas existem outros tantos, né? Como que eu faço carré? Que tempero que vai bem? E essa bananinha? Como que eu coloco na grelha? É fogo alto, fogo baixo? A dúvida também muito grande de o que eu levo para quantas pessoas. Sim, fazer a conta, ali, dimensionar, né? Eu tenho 10 pessoas, quanto eu preciso de carne? O trabalho do garçom lá. Pô, se eu pedir um prato, dá para... Então, assim, a gente também lá é muito sério nesse ponto, né? Então, quantas pessoas vocês estão? 10? Quantas mulheres, quantas crianças e tal? Vou levar tudo isso. Não precisa, calma. Leve isso aqui que já vai dar, isso aqui vai sobrar, a não ser que você queira que sobre para ficar outro dia, guardar, não queira ter risco, o churrasco vai se estender para muito tempo. Então a gente não empurra produto para o cliente, sendo que a gente adapta. Às vezes o pessoal fala, mais ou menos 500 gramas de carne por pessoa pro churrasco. Depende, né? Se tá só nós lá, só carne, tomando cerveja, é 500, né? A gente come. Agora tem mulher, tem criança, às vezes né? Tem idosos, às vezes é um almoço de família, às vezes é um churrasco de futebol e pôquer dos amigos. Tem uma variação muito grande. Então a gente sempre o pessoal faz essa consultoria. E então, isso fideliza bastante, né? Eu imagino, né? Com certeza. Qual que é o raio que você acha que cada açougue seu atende, assim? Olha, o nosso, com certeza, quando nós, há 8 anos e meio atrás, quando abrimos a primeira unidade física no Campo Belo, a gente só atendia Campo Belo, né? O Bárbaros, voltando um pouquinho, foi uma situação interessante, porque quando a gente participou do Bárbaros, a gente tinha muitos churrasqueiros que iam nos visitar, a gente fazia as lives na internet do Bárbaros diretamente lá da Meatbox. Então, assim, a Meatbox passou a se tornar mais conhecida com a gente chama hoje de influencers, né, de churrasco, mas eram os churrasqueiros nossos que a gente contratava para assar no bar, estavam começando também nesse processo e tal. Então o pessoal seguia muito os caras e falava, a gente tá aqui na Meatbox, a gente, né, eles também começando o trabalho, não compravam carne diretamente, eles compravam em algum lugar. Então, tô aqui na Meatbox comprando as carnes, tal. Então isso ajudou bastante a Meatbox se tornar conhecida. O nosso grande objetivo hoje é tornar as unidades, claro, sempre atender o bairro, mas atender o máximo possível de bairros adjacentes e até bairros mais afastados de São Paulo. Existe um caso, por exemplo, que é um concorrente de peso nosso no Morumbi, que eu posso falar o nome sem problema nenhum, que é o Santa Bárbara, que as pessoas vão de outros bairros até o Morumbi comprar carne. Por quê?
né? Então, por que não é só o bairro do Morumbi que vai comprar carne lá próximo? É claro, é a grande maioria. No Campo Belo, eu tinha, ao longo desses 8 anos e pouquinho, eu tinha muitos clientes que falavam assim, eu compro carne no Santa Bárbara, mas onde você mora? Não, moro aqui. E até lá. É porque até não tem uma opção. Estou conhecendo aqui pela primeira vez. Hoje a gente tem provavelmente uma abrangência no Campo Belo 10 vezes maior do que a gente tinha No começo. começo. E pegando outros bairros, né, Virgílio? E pegando os bairros. Hoje a gente tem alguns relatos de pessoas que vêm do Morumbi e comprar carne lá. Comprar lá. Né? É claro, o cara não vai sair do Tatuapé para comprar carne lá. Às vezes a gente atende, mas a gente entrega. Às vezes ele mora no Tatuapé, mas trabalha no ABC, então ele no caminho ele passa lá. Então a gente atende. Mas a gente tem esse objetivo, né? De ter algumas unidades em pontos chaves de São Paulo para tentar atender o maior número de bairros E possível. ter esse atendimento ali, né? Um pessoal, uma coisa realmente... Porque você acaba tendo um raio bem maior do que um mercado comum, do que um açougue comum, né? Exatamente, não é aquele açougue de bairro, ele passa a ser um açougue referência em São Paulo. Então, a gente tem muitas visitas, por exemplo, de açougues ou empresas que vêm de outros estados Para conhecer o pra modelo de conhecer negócio. a nossa loja, para conhecer o nosso modelo de negócio, porque tornou-se referência, né? Graças a Deus, a gente tem esse trabalho de ter tornado-se referência no mercado. Muito pouca gente conseguiu, em 10 anos, abrir, continuar aberto e se tornar referência como nós. E crescer, né, Virgílio? E crescer. Até porque o Santa Bárbara, que você citou, ele tem Décadas, uns né? 30 anos, né? 40. 40. Né? Tinha 30 quando a gente começou. Então, assim, é um player no mercado que a gente respeita bastante pela história que tem, por tudo que tem. E a gente, né, já fui comprar carne lá. Então, assim, a gente tem esse respeito. Ao contrário de outros tantos que foram aventureiros, né? Qualquer mercado tem aventureiro, não é só o nosso. Então, tá dando certo, vamos abrir uma, vai ser igual, vai dar certo, é só copiar e vai. Não é bem assim, né? Abriu, fechou, vários, né? Vários. Então, eu brinco, às vezes, falo com o pessoal que não é tão fácil assim, né? Se fosse tão fácil assim, todo mundo abrir. Ô Virgílio, interessante essa tua análise, né? Eu fico pensando aqui que você tem lá, hoje você tem a operação, né, do Empório, da Meatbox, e você também depois abriu ali dentro do teu espaço, você expandiu, né? E é algo curioso que você tá ali na Roberto Marinho, né? No principal trecho ali. Dentro E tem você tá num posto de gasolina. Posto de gasolina. E tem ali as áreas os malls ali, né? Que você tá... Isso é uma coisa muito legal, Cláudio. Eu brinco, eu falo assim, você imagina você falar pra sua mulher, vamos comemorar lá 10 anos de casado. Num posto de gasolina. Num posto. Ela vai falar pra você, eu não vou no posto, cara, eu não vou no posto. Então você fala, porém a gente tem muito disso, né? Não só nesse caso de marido, mulher, namorada, mas o público corporativo também. Então, público corporativo é muito engraçado. A gente tem muitos casos vamos lá comer num lugar que você vai ver que é o melhor carne de São Paulo e tal, porque agora a gente tem o restaurante ao lado, né? Quantos lugares tem lá, Virgílio? É um restaurante pequeno, considerado pequeno, a gente tem 32 lugares sentados, só abrimos no almoço de terça a sábado. Tá. Então a gente não tem a operação de jantar, não tem a operação de domingo. E aí a gente tem aqueles casos que comentam pra gente, falam, eu vim trazer o pessoal aqui de fora da empresa, os holandeses. Aí os caras falam, vamos no Barbacoa, vamos... Só que não, vamos lá no posto. O cara chega, que posto, vamos, né? O que é o Graal? E a hora que entra, a gente cativa pelo atendimento, a gente cativa pelo produto, pela carne que a gente serve, a gente cativa pelo ambiente, que é um ambiente mais informal. Então, a gente tem uma característica diferente de um varanda, por exemplo, que é um baita restaurante espetacular, mas é diferente, né, do nosso. A gente não tem um garçom com gravatinha borboleta, a gente não tem
uma toalha na mesa, uma louça da Le Creuset, tal. Então a gente tem o nosso estilo de servir. E esse estilo de servir, ao invés de ele desagradar esse público, essa senhora que foi almoçar, senhorita que foi... Ou o corporativo, ele agrada. Por quê? Porque a gente entende também que tudo que você espera, né? Então você vai comer no posto, você espera nada. Nada. Né? E a gente entrega muito. Né? E a qualidade do produto. Isso, a qualidade do produto. Né? Porque o produto que você está servindo lá é o meu produto que você vende, né, Virgílio? É o mesmo produto que eu vendo. Alguns acompanhamentos, o que a gente usa no preparo também nós vendemos. Então, por exemplo, a maionese que a gente serve no restaurante, a gente vende também na loja para levar. A batata frita que a gente vende na loja, no restaurante a gente também tem para levar, que a gente tem uns produtos específicos. Então a gente faz as linguiças que a gente serve no cardápio, tem todas à disposição. Então muita gente fala, pô, que linguiça maravilhosa, você tem aí para vender na loja? Tem. Que doce de leite que você usa na panqueca? Tem aí para vender? Tem. Então ele sai muitas vezes e passa como se fosse a lojinha da Disney lá, né? No final. No final, vai lá e passa. Que passa por aqui, tem que sair por aqui, né? Tem aquela entrada e saída única, né? Então é isso. A contrapartida, você vai num restaurante muito... espera muito e às vezes ele não te entrega tanto quanto você esperou, né? Você acaba frustrando. Então a gente tem muito relato disso, né? De vamos comer no posto, mas sai... E volta muitas vezes, eu vou trazer minha família, eu vou trazer meus amigos. Então a gente tem muita gente que começa ali pelo restaurante, depois acaba se tornando cliente do empório, né? Da própria Eatbox. E o contrário também, né? Você vai lá... O contrário também. Pô, agora tem restaurante, o cara faz 2 anos que vai lá, agora tem restaurante. Às vezes ele tá tão, né, focado lá e tal. Sim, sim. E o restaurante também, às vezes ele... A gente costuma falar que você nunca vai levar um amigo seu para comprar carne. No máximo, tá em casa, vamos lá, vamos. Mas você nunca vai falar, vamos lá comprar uma carne, não sei o quê. Agora no restaurante você leva. Vamos tomar um chopp, vamos comer uma carne boa e tal. Então aquele cara que não conheceria, provavelmente, ele passa a conhecer. Então ele fala, pô, vim aqui comer com meu amigo, não sei o quê. Puta, olha que legal, próximo churrasco, eu vou vir aqui fazer. Então ele se torna cliente tanto do restaurante quanto da... Legal. Então o modelo híbrido funciona dessa forma. Isso é uma bate-sacada. E teve algum momento que você pensou, você falou, puxa, eu tô aqui no Empório e vou abrir um restaurante. Teve alguma isso aconteceu naturalmente também. Às vezes a gente deu muita sorte também. Às vezes o pessoal fala, nossa, quantas ideias você teve, né? Na verdade foram muitas coincidências. Foi uma boa execução, né? E algumas coisas que a gente acabou... Então, quando a gente só tinha a loja, eu chamo de loja, né? Às vezes a gente colocava uma churrasqueirinha lá pra fazer um negócio, porque o pessoal falava, pô, happy hour, vamos tomar uma cerveja, assa um negócio, uma carne, tal. E a gente não tinha um lugar pra fazer. E quando colocava uma churrasqueirinha lá, era mais pra amigo, etc. Tal. Sim. Puta, aí chegou uma hora que, pô, vocês têm que ter um lugar pra comer aqui. E do lado tinha um restaurante, uma franquia lá, uma franquia de lanches, e essa franquia de lanches saiu e na verdade ela já não ia bem nesse ponto, ela vai bem em outros locais, mas não ia bem nesse ponto. Eu cheguei a um certo momento, comentei pro Renan, que é meu funcionário mais antigo, meu braço direito, gerente hoje e tudo, falei, Renan, se esses caras fecharem, nós estamos fodidos. Eu falei, por quê? Porque nós vamos ter que pegar, né? Porque tá todo mundo pedindo a carne. Olha o tamanho disso. Se eles fecharem, nós vamos fazer o quê? Quebra essa parede, vamos ter que... Eu falei, não. Aí deu uns 5, 6 meses, o pessoal já, né... Tava desocupado já. Aí eu falei pro pessoal, se acontecer, aí eu tenho interesse. Aí me chamou, é claro que teve um preço, teve uma situação de negociação. Eu voltei e falei pro Renan, fudeu. Desculpa, depois vocês cortam. Ele falou, por que não deu certo? Eu falei, não, deu certo. Vamos encarar, né? Então aí a gente literalmente quebrou a parede, porque era germinadinho, quebrou a parede, fez uma reforma, transformou o que era essa franquia numa parrilla, ainda com algumas
resquícios de empório. Então, vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente já transforma tudo em loja, que a gente já sabe que vai dar certo. Então, a gente ainda manteve alguns armários, colocou para exposição de produto. Sim. Aí começou só aos sábados, com os churrasqueiros que a gente já tinha do Barbas, a gente começou a convidar, cada sábado ia um, então a gente começou a atrair um público, depois a gente passou para sexta, aí depois que a gente... Foi profissionalizando ali, montou um negócio. Aí foi aprendendo, a Sanity também veio num momento muito oportuno para participar de toda essa... estruturação do que é um restaurante. Padrões, até então, né? eu tinha uma loja, um empório. O restaurante é outro caminho, né? Outra operação completamente diferente. Então, a Sanity ajudou muito e ainda ajuda nesse processo, porque é outro planeta, né? O restaurante. E aí a gente foi indo, tiramos os armários, fomos colocando mesa, e aí a gente tem hoje estruturado a loja e o restaurante, e aí não mexe mais nessa estrutura, ou cresce de alguma forma para os lados, ou não mexe mais nessa estrutura porque é o modelo que a gente considera ideal de tamanhos de Sim, por que você não amplia aqui, tira essas mesas? Não ninguém... Descaracteriza ali, né? Descaracteriza. Às vezes você quer comprar uma carne, vai lá com a sua família, com seus filhos, não sei o que. Você não quer bagunça, só tomando chopp, espera. Você quer uma tranquilidade, quer consultoria. Um ambiente agradável. Né? Exato. Então a gente tem muito bem essa divisão lá para e você tem uma linha também que é interessante, né? Que você acabou também criando uma linha grande de cervejas, né, Virgílio? Acho que isso é algo bem único, né? A gente, desde o começo, a gente já vinha com uma ideia de trabalhar a cerveja como algo parceiro da carne, né? Churrasco, do churrasco. E hoje, assim, nosso foco, Cléo, é uma linha de cervejas nacionais, né? Tem muito pouca coisa importada porque a gente busca valorizar o produto nacional. Tanto nas carnes, que 99% são nacionais, né? até pela sua pergunta, quanto às cervejas. Então, hoje as cervejas brasileiras especiais e artesanais, elas são tão boas quanto cervejas importadas de grande qualidade, belgas, do próprio Estados Unidos, Alemanha, etc. E quando a gente começou a fazer isso, ninguém tinha feito, a não ser anos atrás, como você mesmo citou. Mas hoje ninguém faz um trabalho como o nosso. Realmente ninguém. A gente tem hoje aí aproximadamente 300 a 400 rótulos diferentes de cervejas. Então hoje nós somos também reconhecidos por cervejas especiais. Tem cliente lá só de cerveja, né? Tem quem vai só pegar uma vez ou outra ele vai lá, pega uma carninha, etc, tal, mas ele vai lá, pega... Só encontra lá o rótulo. Só encontra lá, né? Então as cervejarias também indicam hoje Então a gente tem uma cadeia refrigerada, porque as cervejas, a maioria delas são cervejas não pasteurizadas, então... É muito difícil você encontrar as mesmas cervejas em supermercados, porque o supermercado não tem essa estruturação de refrigeração. Então, a gente busca também se diferenciar do mercado de autosserviço e grandes mercados. Exatamente. Tanto na linha de carnes, produtos, a gente trabalha com frigoríficos menores, que é muito mais difícil encontrar em qualquer lugar. Então, a gente busca uma exclusividade, praticamente, quanto nas cervejas também. Então, as cervejas que você encontra lá, você não encontra no supermercado, você encontra em locais especializados em cerveja. E muitos deles, eu diria que a maioria, mesmo sendo especializado em cerveja, não tem a quantidade de rótulo que nós temos. Então, a gente tem esse trabalho bem incrível, forte, estruturado também. Olhando pro futuro agora, que vocês orbitam em vários mundos lá, né? Um pouco de steakhouse, empório, essa questão da hamburgueria, que vocês também fazem um hambúrguer maravilhoso lá. E como é que você vê o futuro disso, né? Como é que é a questão olhando, sei lá, daqui 5, 10 anos, né? Como é que vai estar esse mercado em si? Em termos de questão de qualidade, em termos de perfil de consumidor... em termos de penetração de mercado, né? A gente está aí, você também tem plano de expansão, que depois você pode dividir conosco aí. Mas como é que você imagina que vai ser o futuro desse segmento? Olha, o futuro é muito incerto, né? Hoje nós temos lá, não na unidade do Campo Belo, na unidade da Vila Mariana, uma operação de delivery de hambúrgueres, né? Então a gente tem o cardápio de hambúrgueres, mas a gente tem um
um teste piloto de deliveries. É delivery de hambúrguer pronto? Pronto. Já pronto. Que vem tomando forma, vem crescendo gradativamente. Então, a gente espera que esse mercado seja um mercado promissor, né? Que é o mercado de hambúrgueres e hamburguerias, também é um outro mundo completamente diferente, mas a gente tem essa operação, esse teste lá faz cerca de 1 ano e vem em crescimento. Mas o futuro, eu acho que cada vez mais o consumidor vai querer qualidade, vai querer associar essa qualidade a um bom atendimento, a um bom processo, Experiência ali, né? a uma boa experiência, a credibilidade que o estabelecimento passa para o cliente, né? Então, hoje você vender produto alimentício, seja no restaurante, seja no empório, a cadeia, desde a produção até a chegada, até o armazenamento, é muito importante, né? Mais um item que a Sanity nos ajuda bastante. Então, a preocupação nossa lá com o bem-estar, vamos dizer assim, desse produto, carne, principalmente, é muito grande. Né? Muito maior, por exemplo, que um supermercado que tem uma infinidade de produtos e acaba, às vezes, a carne ficando lá, não na carne do açougue, lá que o açougueiro tá lá todo dia, não sei o quê, mas a carne aquela que fica lá na prateleira, né? Então, a gente preza muito isso. Eu acho que isso o consumidor cada vez mais vai buscar, cada vez mais vai entender que é prioridade, que é o alimento que vai para casa da família dele, sim, né? Sim. Então... Com certeza. É uma coisa que o europeu já tem, né? Ele come menos, mas come melhor, né? Isso. Ele dá valor para a comida, né? O alimento. Não é tanto no volume, né? Eu acho que a gente está aprendendo a valorizar mais. Isso. Até mesmo na cerveja. Né? A gente ia... Até pouco tempo atrás a gente ia pra churrasco, né? Vamos levar 2 engradados de Skol, vamos beber. Pá. Hoje em dia não, você leva lá 3, 4 latinhas, você quer... Até mesmo a idade vai mudando assim um pouco o perfil, né? Então, você quer levar lá 3, 4 latinhas, você quer degustar uma garrafa de vinho e um corte diferente. Então, assim, o volume mudou assim, em tudo. Você quer realmente coisas melhores, mais saudáveis, mais saborosas do que o volume que vai te... E você sabe que tem um outro ponto que a gente sempre discute, que também tem discutido muito, né? Que a gente participa das principais associações do setor, né? O FB, a NR, né? E essa questão da própria, o aumento no uso das canetas, né? Essa questão das canetas emagrecedoras. Sim. Então as pessoas têm comido cada vez menos. Então esse conceito de comer melhor, né, e sem um grande volume e privilegiar a qualidade, essa coisa realmente da experiência é algo que vai tomar corpo nos próximos anos. Com certeza, né? cara. E a popularização, agora você tem acesso às genéricas, né? Então boa parte da população vai começar a utilizar e isso vai mudar a relação de consumo. Então, uma das grandes discussões que a gente tem nos painéis também das comissões, nos institutos que a gente participa, e na própria Associação Nacional dos Restaurantes, né? Isso deve mudar um pouco do perfil. Fazer um meio prato, né? Ou a meia porção, mas enfim, mas ali você não vai colocar, você vai colocar o que tem de melhor que eu quero comer, né? É isso. Então vai ter muito isso, não vai precisar daquele Muitas vezes você não vai volume, né? nem baixar o ticket médio, você vai simplesmente reduzir a quantidade, mas aumentar quantidade até e a um qualidade. produto com uma qualidade superior, né? É isso, o que a gente vê. Acho que é isso. Olhando agora que a gente vai se encaminhando para o finalzinho, mas olhando duas perguntas que eu queria fazer. Primeiro, tem esse plano, você tem um plano de expansão, né? Você entende, você já fez esse mapa de calor, né? Do potencial, né? Que você tem. Você imagina que, de repente, num cenário ideal, por exemplo, São Paulo, né? Pegando aí São Paulo, Grande São Paulo, quantas meatbox a gente poderia para ter esse padrão, atendimento, tudo que a gente elencou aqui, né? Ao longo desse papo. Eu acho assim, começando por bairros estratégicos de São Paulo, que tem uma verticalização muito considerável e uma verticalização recente também, né? Porque não adianta você ter um bairro muito verticalizado como Moema, por exemplo, só que é um bairro mais antigo, com poucas churrasqueiras. Até 20 anos atrás a gente não tinha churrasqueira. Você fala na questão da própria composição do prédio, né? Dos prédios mais modernos. Né? Então, assim, isso é muito importante. Tá. Muito importante. Para uma loja no modelo da nossa. Então, um bairro
novo, recente, que tem muitos edifícios novos e todos eles hoje saem com churrasqueiras, é muito importante. Aí tem um potencial. Tem um potencial. Então, a gente busca expansões nesses tipos de bairros, nesses tipos de bairros que vêm crescendo ou que cresceram. O Campo Belo é um exemplo disso, onde nós temos a nossa segunda unidade, que é o Klabin lá, Vila Mariana também é um outro exemplo disso. Oportunidades pontuais nesses bairros. Existem muitos em São Paulo, mas dá para contar nos dedos. Né? Bom, interessante, hein? E que tenha também um poder aquisitivo voltado ao nosso negócio, que não é um negócio... não é uma carne commodity. Sim. Né? A gente entrega uma qualidade por um preço justo, mas não é um produto acessível para a população em geral que a gente entende. Então, existe um plano de expansão, mas muito bem estruturado para que a gente entenda quais são essas oportunidades nesses bairros, que a gente não encontre outros concorrentes do mercado que tenham porque o açougue também de bairro, ele tem às vezes muita representatividade naquele bairro, né? Então, você vai chegar com algo novo completamente. Então, assim, existe uma ruptura. Sim. Uma análise mais aprofundada. Isso. Então, assim, a análise nossa de crescimento é muito restrita, mas existe. Existem algumas oportunidades também de restaurantes sem o empório, que também é interessante. Um modelo de negócio similar ao que a gente tem, mais informal, mais... com a experiência Meatbox ali na gastronomia, né? Em outros postos de gasolina. Eu não sei, viu? Acho que o posto de gasolina talvez só essa unidade. Né? Mas você falou da varanda e air fryer. E o churrasco de air fryer, onde fica? Tem também, tem muita gente. Sabia que tem muita gente que pergunta que corte que a gente faz na air fryer? Qual que é o melhor? A gente indica sempre, tem o Antio, por exemplo, um corte que vai muito bem na air fryer. Hoje em dia as air fryers também tem... melhoraram muito do que era antigamente. Então, assim, outro dia eu comi uma carne na air fryer, falei, o que é isso aí? Eu fiz na air fryer, falei, não acredito. Tem outro sabor, uma coisa diferente do que você fazia na brasa, etc. Mas, pô, maravilhoso. Maravilhoso. Fez bonito. Virgílio, pra gente encerrar, me conta o que a gente deve comer lá na Meatbox, ou pedir uma escolha tua pessoal e uma experiência tua gastronômica que você pudesse relatar. Você fala, puxa, uma vez eu tive em tal lugar, comi de tal forma e foi uma coisa incrível, assim. Olha, lá na Meatbox a gente tem muita coisa, mas hoje a gente tem alguns cortes, eu sempre indico alguns cortes que são mais difíceis de encontrar. Entranha, eu sempre indico o Denver Steak, tanto no restaurante quanto no nosso empório, a gente tem os dois, são experiências diferentes para você consumir, são dois cortes maravilhosos que são mais difíceis de encontrar e mais difíceis de encontrar com a qualidade que a gente possui lá. Então, se eu tenho... claro, o Antio, para mim, é o meu corte preferido. Hoje é nosso carro-chefe também lá. Gosto bastante. A gente tem uma asinha de frango lá que também é única, que não somos nós que fazemos, mas tem um parceiro que faz que... A gente começou vendendo 5 quilos de asinha por mês, hoje a gente vende mais de 300 quilos, 400 quilos de asinha. Uau. Asinha de frango temperado. A gente tem um sucesso bastante. E uma experiência, Cléo... olha, eu já fui para bastante lugar. Eu vou te falar uma experiência que ficou na minha mente, que eu fui há pouco tempo atrás, que é a região da Bairrada, em Portugal, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir. Não fui. Mas eles têm um leitão lá que chama Leitão à Bairrada, que é uma iguaria, é um modo de preparo, é uma coisa que vem de gerações. Então, assim, é algo único realmente para se comer. Não é nem carne bovina, mas é um leitão que é espetacular, a especialidade deles lá na região da Bairrada. Eu falei até para um amigo meu, falou assim, e em Lisboa, eu vou estar em Lisboa. Ele falou, come um bom? Ele falou, come, mas não é igual. Então, eu falei, então eu vou ter que ir até lá. Então vá, porque realmente vale muito a pena. Então, muito bom. Come-se muito bem. Virgílio, eu te agradeço aí por participar, muito feliz, foi um papo bem interessante.
Eu que agradeço. A gente tem papo aqui para... Tem assunto que não acaba mais. Hein? Boa sorte, Faltou a Virgílio. cerveja, né? Obrigado, pessoal. Obrigado.